Mais um desses acontecimentos de avistamento de objetos não identificados. Agora foi a vez do Paraná, luzes estranhas em uma fazenda. Mais uma dessas situações que levantam muitas perguntas e nada de resposta. Mas afinal, o que isso tem a ver com os sinais dos tempos? OVNI no Paraná. O engano começou? Imagine acordar pela manhã e descobrir que centenas de pessoas afirmam ter visto luzes estranhas cruzando o céu. Bom, o vídeo desse rapaz viralizou porque ele avistou luzes estranhas em sua fazenda, né? A gente sabe muito bem desse acontecido porque está viralizado essa situação. Bom, baseado nesse acontecimento, né? Vídeos começaram a circular nas redes sociais. Especialistas tentam explicar, outros dizem que são visitantes de outros mundos e em meio à confusão surge uma pergunta que inquieta muitos cristãos. Será que os avistamentos de OVNIs têm alguma relação com as profecias bíblicas? Nos últimos anos, relatos de objetos voadores não identificados voltaram a ganhar destaque em todo o mundo. Quando casos surgem em estados brasileiros como o Paraná, muitas pessoas imediatamente associam esses acontecimentos ao fim dos tempos. Mas o que a Bíblia realmente ensina? Estamos diante de uma grande preparação para um engano global? Ou estamos vendo apenas fenômenos naturais e tecnológicos sendo interpretados de forma equivocada? Neste estudo, vamos analisar o assunto à luz das Escrituras, com equilíbrio, discernimento e vigilância espiritual. O fascínio humano pelo desconhecido. Desde os tempos antigos, a humanidade olha para os céus em busca de respostas. O ser humano sempre foi atraído pelo mistério. Quando algo inexplicável aparece no céu, a imaginação rapidamente entra em ação. Dessa vez foi esse caso aí curioso desse rapaz, né? Essas luzes que apareceu aí em meio à fazenda, não é mesmo? A Bíblia mostra que existe uma batalha espiritual pela mente das pessoas. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, Paulo diz: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso significa que nem tudo aquilo que parece extraordinário possui origem divina. Ao longo da história, muitos fenômenos misteriosos foram interpretados de maneiras diferentes, dependendo da época e da cultura. Hoje, em uma era dominada pela tecnologia e pela ficção científica, muitos tendem a interpretar qualquer evento incomum como evidência de vida extraterrestre. Afinal, a Bíblia fala sobre extraterrestres? Uma das perguntas mais comuns é essa. A Bíblia confirma a existência de alienígenas? A resposta direta é que a Bíblia não fala explicitamente sobre seres extraterrestres habitando outros planetas. As Escrituras concentram sua mensagem em 3 grupos principais: Deus, os anjos e a humanidade. A preocupação central da Bíblia não é revelar a existência de civilizações em outros mundos, mas apresentar o plano da salvação através de Jesus Cristo. Por isso, qualquer afirmação categórica sobre extraterrestres vai além daquilo que as Escrituras revelam. O alerta de Jesus sobre o engano. Preste atenção. Quando os discípulos perguntaram sobre os sinais do fim, a primeira advertência de Jesus não foi sobre guerras nem terremotos. Vocês se lembram bem, né? E sim, foi sobre o engano. Em Mateus 24, versículo 4, Jesus declarou: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Observe que o engano aparece repetidamente ao longo do capítulo. Isso mostra que uma das principais características dos últimos dias seria a dificuldade crescente em distinguir a verdade da mentira. Muitas teorias, muitas falácias, pessoas buscando aí engajamento, buscando
aí notícias que não são verídicas para poder criar coisas na mente das pessoas. Então, cuidado, muito cuidado com o engano dos últimos dias, tá bom? Hoje vivemos em uma geração cercada por inteligência artificial, manipulação digital, deepfakes, desinformação, fenômenos difíceis de serem verificados. Neste contexto, o alerta de Cristo torna-se ainda mais relevante. Poderia haver um engano mundial? Hã? Essa pergunta é interessante, hein? Poderia haver um engano global? Muitos estudiosos da profecia bíblica acreditam que o mundo caminha para uma grande crise espiritual. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nos versos 9 ao 11, Paulo fala sobre sinais, prodígios e manifestações enganosas que levarão muitas pessoas ao erro. O alerta sobre o engano vem lá dos tempos, lá de trás. O alerta sobre o engano é uma das teclas mais batidas, tanto por Cristo como pelos seus apóstolos, tá? Sinais, manifestações enganosas que levarão muitas pessoas ao erro. A passagem diz que aqueles que rejeitam a verdade podem ser influenciados por um forte engano. Isso não significa que cada relato de OVNI seja necessariamente demoníaco, tá bom? A ideia não é alertar vocês a isso. A ideia é fazer com que vocês pensem um pouquinho para ver se essas informações aí, tá bom? Não saia aí demonizando tudo, mas atenção, tá bom? Entretanto, a Bíblia ensina que Satanás procura desviar a atenção da humanidade da verdade de Deus. A intenção dele é desviar o foco do cristão, tá bom? Se um dia surgir uma explicação global capaz de afastar as pessoas do Evangelho, os cristãos deverão examiná-la cuidadosamente à luz das Escrituras. Extraterrestres ou manifestações espirituais? Alguns teólogos levantam uma hipótese interessante, tá? Eles sugerem que certos fenômenos classificados como extraterrestres poderiam, na verdade, estar relacionados ao mundo espiritual. É importante destacar que essa interpretação não é consenso entre os cristãos, tá bom? No entanto, ela se baseia no fato de que a Bíblia descreve seres espirituais capazes de realizar manifestações extraordinárias. Anjos aparecem repentinamente, demônios produzem sinais enganosos, milagres verdadeiros e falsos podem coexistir. Por isso, o cristão não deve aceitar automaticamente qualquer manifestação sobrenatural sem discernimento espiritual, tá bom? Como ensina a 1 João capítulo 4, versículo 1. Não creiais em todo espírito, mas provai e defina aí se o espírito provém de Deus. O perigo de trocar Deus pelo mistério. Preste atenção, existe algo ainda mais perigoso do que um possível engano, tá? É a obsessão pelo assunto. Muitas pessoas passam horas pesquisando OVNIs, conspirações e teorias secretas, mas quase não dedicam tempo à oração. É aí que está o problema. A leitura da Bíblia e ao relacionamento com Deus. As pessoas gastam seu tempo aí procurando por assuntos teóricos e deixam de buscar aquilo que realmente importa. O inimigo não precisa necessariamente convencer alguém de uma mentira, tá? Ele não precisa necessariamente convencer você de um engano. Às vezes basta a distração. Às vezes basta distrair você da verdade. Enquanto muitos procuram respostas nas estrelas, Deus continua apontando para o seu Filho. A resposta para tudo está em Jesus Cristo. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A esperança do cristão não está em revelações extraterrestres, está em Cristo. Lembre-se disso. Tudo o que mais importa na vida do homem é estar com a sua vida em Cristo. O que fazer diante desses relatos? O que o cristão deve fazer mediante uma notícia dessa? Igual foi a que aconteceu recentemente lá no Paraná. Quando surgem notícias sobre luzes misteriosas ou objetos voadores não identificados, a postura bíblica deve ser equilibrada. Nem pânico, nem incredulidade, nem fanatismo. O cristão simplesmente deve examinar os fatos, permanecer firme na palavra. Esse é o mais importante. Busque discernimento espiritual, manter os olhos em Cristo, sim, independentemente da origem desses fenômenos. A missão da igreja, que somos nós, é permanecer na mesma, anunciando o Evangelho. Tá bom?
o verdadeiro sinal dos últimos dias. Muitas pessoas procuram sinais extraordinários nos céus. Se tem uma coisa que dá engajamento, se tem uma coisa que desperta a curiosidade das pessoas, principalmente nas redes sociais, são essas coisas, né? Esses mistérios não desvendados, esses sinais. Muitas pessoas procuram sinais extraordinários nos céus, mas Jesus deixou claro quais seriam os verdadeiros sinais centrais dos últimos tempos: apostasia, frieza espiritual, falsos mestres, perseguição aos cristãos, pregação mundial do Evangelho. Esses sinais, sim, já estão diante dos nossos olhos. Por isso, mais importante do que descobrir a origem de um objeto misterioso no céu é fazer uma pergunta: como está a minha vida diante de Deus? Faça essa pergunta para você, ao invés de ficar aí quebrando a cabeça em procurar entender o que está acontecendo aí lá no Paraná, principalmente, né? Já que é o foco da notícia aí do Brasil. Beleza? Pergunte para você mesmo: como anda a minha vida com Deus? Está preparado para encontrar com Cristo? A sua fé está firmada na palavra ou em especulações desse mundo? O aparecimento de relatos sobre OVNIs no Paraná ou em qualquer outra região desperta curiosidade e debate. Entretanto, a Bíblia ensina que o foco principal não deve ser o fenômeno em si, mas o discernimento espiritual. Talvez existam explicações naturais, talvez existam tecnologias desconhecidas, talvez alguns acontecimentos permaneçam sem respostas. Sim, é verdade. Essas coisas nunca vão ter uma resposta definitiva, tá bom? Mas uma verdade permanece inabalável: Jesus Cristo continua sendo a única esperança para a humanidade. Essa sim é a grande verdade, beleza? Continua sendo a única esperança. Jesus Cristo é a única esperança. Se existe um grande engano se aproximando, a melhor proteção não é conhecer todas as teorias, tá? É conhecer profundamente a verdade. E Jesus declarou, tá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso está em João capítulo 8, versículo 32. Portanto, vigie, ore, estude as Escrituras, permaneça firme na fé. Porque mais importante do que entender os mistérios do céu, atenção, mais importante do que conhecer os mistérios do céu é estar preparado para a volta gloriosa do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Isso sim é o que devemos cuidar. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixa o seu like e não se esqueça de ativar o sininho, hein? Eu vou esperar você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Até lá!